1 Timóteo, capítulo 6. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Versículo 10. Nenhum ser humano está imune à cobiça e à inveja, porque são obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. A menos que se apegue à forte destra da onipotência, mente alguma pode manter-se livre da corrupção que há no mundo. E todos os males existentes derivam de um amor maltrapilho pelas riquezas. O amor do dinheiro, ou cobiça material, tornou-se a primazia no coração daqueles que não conhecem a Deus. Até mesmo aqueles sobre os quais repousa a sagrada missão de ensinar ao mundo as verdades eternas, tem se privado de conhecê-las a fim de garantir que seu raso conhecimento da palavra se resuma em sermões que rendam grande lucro. Afinal de contas, igreja cheia, bons negócios. Muitos têm se enveredado por caminho sobremodo tortuoso, sustentando uma triste mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, que em nada edificam a própria vida e nem a de outros, a fim de lucrarem com isso. Deus pedirá contas de cada palavra dita, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Mas recompensará todo aquele que considera a piedade com contentamento, a sua grande fonte de lucro, e vive feliz com o que tem. O problema, portanto, não está na prosperidade, mas em fazer dela o objetivo da fé. Paulo exortou Timóteo a fugir destas coisas e a seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. A maioria não se interessa por conhecer o plano da salvação e o que precisa renunciar, mas deseja usufruir de seus benefícios. A religião cristã tornou-se a mais eclética possível. Existem igrejas para todos os gostos. A vontade humana é colocada acima da vontade divina e muita confusão se estabelece a partir daí. Literalmente, o homem fica sem saber para onde ir ou em que acreditar. A maior parte delas sustenta a posição de que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática, mas nem todas ensinam seus membros a combater o bom combate da fé mediante uma vida livre de avareza e instruída em toda a Escritura. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E em uma religião faz de conta, gritam que Deus é amor, enquanto silenciam o fato de que Ele também é o justo juiz. Na era das redes sociais, está mais do que comprovado que o ser humano sente um prazer doentio em mostrar aos outros o que possui. A fim de ostentar uma imagem criada pelo ego, compartilhar a vida tornou-se praticamente um labor diário. Sendo assim, o bom combate da fé é trocado pela competição transitória por likes e comentários que afagam a vaidade e despertam a inveja. O amor do dinheiro é muito mais do que possuir riquezas ou desejá-las, pois existem muitos ricos, generosos em dar e prontos a repartir, e muitos pobres, cheios de si e avarentos. O que define esse amor exacerbado pelo dinheiro é a ganância de possuir, a fim de exibir perante o mundo uma felicidade ilusória ou uma falsa imagem. E os mentirosos, meus irmãos, não herdarão o reino dos céus. Leia Apocalipse capítulo 21, versículo 8. O fato de Paulo ter destacado a confissão de Cristo diante de Pôncio Pilatos possui uma finalidade na qual todo cristão deve estar firmado. Ao ser questionado pelo governador romano se ele era um rei, Jesus lhe respondeu da seguinte forma: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, versículo 37.
Paulo advertiu e exortou Timóteo a não dar ouvidos a falatórios inúteis e profanos e às contradições do saber, como falsamente lhe chamam, a fim de que permanecesse na verdade. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. Quando ocupamos nossa atenção com o que não edifica, paulatinamente endurecemos o nosso coração e deixamos de dar ouvidos à voz divina. O Rei dos Reis se humilhou à condição de servo a fim de dar testemunho da verdade. Do que, pois, estamos dispostos a abrir mão a fim de sermos imitadores de Cristo? O bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, nos concedeu o privilégio de sermos seus embaixadores na terra. Como representantes de uma pátria superior, nossa missão consiste em seguir os passos de Jesus, dando testemunho da verdade, em acumular para nós mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de nos apoderarmos da verdadeira vida. E a maior riqueza que podemos adquirir aqui é um caráter semelhante ao de Cristo, a única aquisição que levaremos para o céu. A graça seja convosco. Oremos, amados. Pai nosso, bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a Ti toda a glória pelos séculos dos séculos. Muitos têm se perdido no meio do caminho, por dar ouvidos a falatórios inúteis e contradições do saber, misturando a Tua pura palavra com elementos humanos e profanos que deturpam a Tua verdade. Outros se enredam pelo caminho da cobiça e da inveja, desprezando a verdadeira felicidade em uma vida de contentamento. Senhor, entendemos que são tempos difíceis, mas também cremos que não nos deixaste sem esperança. A luz e a capacitação para os nossos dias como nunca houve antes. Ajuda-nos a combater o bom combate da fé, seguindo a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Enche-nos do Espírito Santo. Por Jesus te pedimos. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, embaixadores de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.